Sim. O Ciro Gomes amanhã desmente, é um cara que amanhã desmente o que disse hoje e assim sucessivamente. Depois de ter desmentido hoje o que disse ontem. Ele foi ministro do Lula durante um bom tempo, elogiou o Lula e não viu nada de corrupção, começou a ver só agora. Ele defendeu a Dilma enquanto pôde e só agora começa a fazer restrições porque... Mas hoje, se você perguntar o que é que une o PT e o PMDB? Uma estratégia, conservar o poder. Qual é o cimento disso? É de fazer um frade de pedra corar. É o Eduardo Cunha exigir em público com o projeto da CPMF debaixo do braço, como relator, que ele é o relator de tudo, por delegação do Michel Temer. Ele diz assim, ou o presidente me entrega Furnas, ou eu não voto, não faço a prova Brasil. Pois bem, o mesmo cidadão, Eduardo Cunha, deputado do Rio de Janeiro, que era presidente da Telege no governo Collor, só para dizer, quando eu fazia luta de oposição, então é uma coisa antiga, não é particular com ele, não, eu nem sei quem é, estou só dizendo porque é impressionante o prestígio desse cidadão, com o Michel Temer e com o PT. Então ele vai o seguinte, apresenta uma emenda, isso era o homem, né? O homem era uma isenção de 1 bilhão e 700. Ele apresenta uma emenda criando um crédito prêmio de IPI exportação de 86 bilhões de reais. Os cofres públicos pagar para meia dúzia de empresários. Ou seja, a verruga ficou muito maior do que o homem. O homem 1 bilhão e 700, a verruga 86. O PMDB hoje nunca esteve tão bem representado no governo desde quando foi governo lá atrás. Isso não é verdade, Fernando. Tem Isso vários... é lenda urbana. Não. Isso é lenda urbana. Escuta aqui, o problema é a lavagem cerebral. O Renan Calheiros foi ninguém menos do que ministro da Justiça do governo Fernando Henrique Cardoso. O Romero Jucá, líder do governo Lula no Senado, foi ninguém menos do que líder do governo Fernando Henrique no Senado. Que isso? O resto é lenda urbana, não é problema. E quem é que está determinando isso? A coalizão PMDB-PT, que simplesmente destaca para o deputado Eduardo Cunha, um notório deputado federal do Rio de Janeiro, nenhuma menção particular estou fazendo, estou dando só um exemplo. Ele é o homem que faz tudo. Ele designa o presidente da Comissão de Constituição e Justiça e é ele próprio o presidente da comissão, ele é o relator da CPMF, ele é o relator, sabe, sempre de coisas com notícias tenebrosas, mal demonstradas, mas eu não vou aceitar isso. Sabe quem foi o ministro da Justiça do Fernando Henrique Cardoso? O Renan Calheiros. Sabe quem é o lugar-tenente do dispositivo Lula no Senado Federal? O Renan Calheiros. Sabe quem era o líder do governo Fernando Henrique Cardoso no Senado? O Romero Jucá. Mas, Vinícius, sabe quem é o líder do governo Lula? Eu apoio, mas eu estou falando isso agora porque está contrariado. Não, eu estou falando isso a vida inteira. Peraí, ó, essa agora é a nova tese. A nova tese da petezada é me desqualificar como se eu fosse um vingativo agora. Camarada do biquinho. Tá. Só que eu quero lembrar aos meus ilustres companheiros que eu fiquei contra essa aliança quando eles lançaram o Michel Temer, com apoio lá do Chinag, eu votei no Aldo Rebelo. Eu criei o bloco de esquerda no primeiro dia que eu entrei na Câmara. Eu não aceitei ser ministro do segundo governo Lula. Deixa eu organizar essa entrevista aqui. Eu não aceitei ser ministro do segundo governo Lula. Agora, eu apoio o governo Lula porque a resultante é boa para o país. Mas nós vamos entregar a Dilma um país já rendido às evidências do passado, o partido seja um problema. Acho que o PMDB tem tantas virtudes e defeitos quanto qualquer outro partido. O problema é a hegemonia. É que hoje quem manda no PMDB não tem o menor escrúpulo, nem ético, nem republicano, nem compromisso público, nada. É um ajuntamento de assaltantes, na minha opinião. Mas você acha que o Michel Temer, que é presidente do partido, vai ser indicado vice Eu acho da que o Dilma? Michel Temer hoje é o chefe dessa turma. Dessa turma de assaltantes, você acha? Dessa turma de pouco escrúpulo, sem dúvida. Eu sei porque na Câmara é o ponto de vista onde eu estou. Tá. Quem distribui as tarefas é ele. E as pessoas a quem ele tem distribuído as tarefas, francamente, Eduardo Cunha, do Rio de Janeiro, Burnier, do Rio de Janeiro, presidente da Comissão de Fiscalização, parece um deboche. Cansa, né? Cansa porque outro dia denunciei esse Eduardo Cunha. Pelo amor de Deus, se existe uma imprensa no Brasil, não é possível. Não é possível. Esse cara simplesmente elencou como testemunha de defesa dele num processo por dano moral o vice-presidente da República, Michel Temer. Mas o problema da Câmara é o seguinte, esse Eduardo Cunha apresentou uma emenda num
numa medida provisória, que criar um subsídio de 1 bilhão e 600 milhões de reais para Minha Casa Minha Vida, para construir 1 milhão de moradias, ele apresentou uma emenda criando um crédito de IPI exportação de 80 bilhões de reais, com os lobistas da Fiesp dentro do plenário da Câmara, escandalosamente ali acertando as coisas, rapaz. Quando você elege o Renan Calheiros, que saiu há 3 anos atrás pela porta dos fundos, no meio de um grande escândalo, ok, pelo melhor direito, ele não foi condenado a nada, tem direito a voltar, mas não estamos falando de judicialização, nós estamos falando de ética, estamos falando de aparência, estamos falando de respeitabilidade, não é? Que são elementos essenciais ao quadro político, a representatividade, a legitimidade operacional da política. Esse é o ponto. O PMDB elege para ser o líder o Eduardo Cunha, que é o camarada que está envolvido em tudo que é ruim na vida pública brasileira, desde o escândalo PC Farias, que o apanhou operando para este esquema na Telerge. Depois o escândalo da SEDAI, depois, enfim, eu já denunciei isso olhando para ele. Você acha que é um problema da coalizão PT-PMDB? Evidentemente, que é Tá. o PMDB, tirante exceções e azar, vamos sempre lembrar disso, mas o PMDB especializou-se nisso, virou uma quadrilha de salteadores, cujo único fator de unidade é chantagear junto. Qualquer governo de qualquer época. Mal acabou a eleição, agora a gente já tem o vice-presidente da República, teve almoço, jantar com algumas lideranças lá no Senado e parece que sempre estão preparando alguma coisa para chantagear a própria Isso presidente, na cara o da próprio freguesia. governo. Isso na cara da sociedade brasileira. E o que é que pode ser feito para evitar A única forma de ruptura com isso, dado que houve uma conciliação por conveniências eleitoreiras, tempo de televisão ou medo de CPI, então é inacreditável. O Michel Temer é o deputado federal era o deputado federal menos votado de São Paulo. Não se elegeria deputado federal nessas eleições. Vira vice-presidente da República. Em nome de quê? Em nome de representar quais valores, quais interesses, quais regiões, quais nacos populares ele trouxe. Nada. É só o cartóriozão do PMDB, porque essa turma... Então, agora, dado que esse mal está feito, só tem um jeito, é a presidente passar uma risca no chão e dizer daqui para trás. E ela faz isso? Se ela não fizer isso, ela vai para o chão. Desta vez, ela vai para o chão. O governador Cid Gomes esteve no em Brasília. inteiro mandato, é o que eu estou dizendo aqui. Não é que o PMDB é ruim, você tem o Requião, que é um grande brasileiro, absolutamente decente, que é do nosso lado, você tem o ex-governador Jarbas Vasconcelos, que é do PMDB, contra nós, que é respeitabilíssimo. Jarbas Vasconcelos disse que Eduardo Cunha é um psicopata. Sim, eu estou dizendo que tem muita gente séria no PMDB, nós confraternizamos com a escória. Deixa eu lhe dizer de novo, o Michel Temer é homem do Eduardo Cunha, não é o inverso. Quem fazia todo o serviço prático, ponha muitas aspas nisso, para o Michel Temer, e ele sabe que eu sei o que eu estou dizendo, era o Eduardo Cunha. O Michel Temer, presidente da Câmara, dava todas as matérias que tinham relevância econômica para o Eduardo Cunha relatar, e a gente sabe que podemos... É isso que Ciro Gomes está dizendo? A hegemonia política hoje dos mandatários no Brasil, infelizmente, é de bandidos. A maioria é... É diferente do passado? É bastante diferente. Em que sentido é diferente? Veja, quando se permitiu a um homem como o Eduardo Cunha representar a maioria do parlamento, isto não aconteceu por acaso, ele não é um estadista, ele é um psicopata, é um marginal que está na história da polícia brasileira há muitos anos. E como dizia o velho Rui Barbosa, o poder que mais tem faltado à República, o Judiciário, ainda não alcançou o Eduardo Cunha para deboche da sociedade brasileira. Recessão, desemprego, inflação, eles são sócios disso. E o Michel Temer mandando cartinha com mimimi. Como se fosse um ombudsman, como se fosse um ombudsman do governo, como se fosse um ombudsman do governo. Isto é o PMDB, um homem que pousa de jurista, não sei o que e tal, e vai dizer que as assinaturas dele nos decretos da pedalada não são da responsabilidade dele, porque ele estava ali. Está enganando quem? Enganando quem? Esse é o problema. Como é que um vice-presidente da República manda uma carta para o presidente da República? A senhora não nomeou meu amiguinho, a senhora demitiu meu amiguinho, a senhora chamou a Beyoncé para jantar e não me chamou também. E o vice-presidente dos Estados Unidos esteve aqui, eu sou o vice, sou amiguinho dele, a senhora não me chamou. Que é isso?
Agora eu tenho, sabe quantos processos do Eunício Oliveira? Tesoureiro nacional do PSDB, que já está na Lava Jato, que tem R$1 bilhão de contratos com a Petrobras, R$1 bilhão dados pelo senhor Lula e pela dona Dilma. Citação, 300 milhões uma empresa chamada Manchester, eu denuncio tudo isso. E ele faz o quê? Ricão me processa com 50 processos diferentes para quê? Para me constranger, para pagar advogado. Eu vi aqui, 70 mil ele está pedindo para o senhor, né? Não, por um. Por um. Tem 50 processos. E o Michel Temer também, o senhor foi condenado Michel a Temer, pagar eu chamei ele de 30 mil. golpista, ó. Está me processando e um juiz singular de São Paulo, de novo, já condenou. Assim, a justiça mais ligeira do mundo é a justiça de São Paulo. Então, e outro dia eu vi o Desde senhor... que seja para perseguir gente séria. Outro dia eu vi o senhor numa declaração... Repare bem, é razoável se condenar um cidadão político que tem a opinião de que o Michel Temer é um golpista a pagar R$30 mil porque tem essa opinião, isso é justiça? Ele vai perder na segunda instância, mas ele é golpista. E salafrário. E misturado com tudo de corrupto da quadrilha do PMDB, porque eu sei do que eu estou dizendo. Vocês podem achar que o Michel Temer é uma figura. Ele não é, não. Eu fui colega dele. Eu conheço a esculhambação do Michel Temer no Porto de Santos há 20 anos. Conta, como é? Você não conhece, não? Mas eu quero que eu o senhor tenho conte. os documentos. Não, uma cidade... É um horror a minha vida. Lá vai, vou contar. É assim, o cara do Porto de Santos, que operava por Michel Temer, propina, era, vamos dizer como é a palavra elegante, ele mantinha relação estável com uma senhorita, né, de Brasília. Trouxe a senhorita para morar em São Paulo e, pelas tantas, a senhorita, zangada com ele, resolveu reclamar na justiça o reconhecimento da união estável, a fração do patrimônio a ela devida por essa união estável e uma pensão. E na petição, a senhorita declarou como é que funcionava o esquema e quanto eram as percentuais, quem recebia quanto. E o Michel Temer está lá mencionado. Esse processo nunca foi julgado, sumiram com esse processo, mas antes eu tenho as cópias, todas. E Michel Temer, você acha que ele chega até o fim do governo? Chega porque é o mal menor na psicologia do estamento político brasileiro e da maioria da população. Na medida em que a gente torce para ele cair, lutamos muito, o nosso partido votou nas 2 denúncias para ele responder aos inquéritos e a condição seria afastamento dele, que é o que diz a lei, mas todos nós sabemos que hoje nós temos uma conjunção em que a maioria do parlamento é de corruptos. É uma quadrilha chefiada por ele, Michel Temer, né? São 2 quadrilhas que agem conexas, a do Senado, do PMDB do Senado, e a do PMDB da Câmara. E o chefe dessa quadrilha, o elemento de ligação, é o Michel Temer. Isso a vida inteira, todo mundo sabe disso, o Lula sabia disso quando botou esse cidadão na linha de sucessão do Brasil, e isso eu vou denunciar, pouco me importa a consequência, porque o PT tem que pagar por essa contradição, até para melhor. E aí, ao invés de pagar, a gente diz que teve um golpe, e se houve um golpe, foi o Senado que fez. Como é que o PT vota no Senado? Vota no Eunício Oliveira para presidente do Senado, que votou no impeachment. Aí o Lula vem passear no Nordeste, fazer uma caravana e tal, vai para Alagoas, com o que ele está atracado no palanque? Com o Renan Calheiros, que votou pelo impeachment. Eu acho que o Lula, que é o maior líder popular que o Brasil moderno produziu, tem cometido erros gravíssimos, porque falta a ele petistas que digam a ele para não fazer tanta bobagem. Que digam a ele que brincar de Deus não... Por exemplo, uma bobagem. Por exemplo, depois de toda a nossa narrativa para o povo brasileiro, já com gravíssima contestação, é de que o país está sob um golpe de Estado. Que a presidente Dilma foi derrubada do poder por um golpe de Estado. Se isto for fato, quem fez o golpe de Estado? O Senado Federal, com autorização da Câmara. Quem presidiu o Senado Federal que fez o golpe de Estado? O Renan Calheiros. Quem votou pelo golpe de Estado? O Eunício Oliveira. Como o PT votou para o Senado recentemente? No Eunício Oliveira. A quem o Lula abraçou agora na viagem que fez ao Nordeste brasileiro, em Alagoas? O Renan Calheiros. Como é que se quer? Isso é que o petismo tem que ver. E se eles acharem que a minha contribuição à causa brasileira, se a minha decência, se a minha lealdade, se a minha correção há mais de 30 anos... Votei no Lula em 89, no segundo turno, eu já era prefeito de Fortaleza. O Lula era um projeto mirabolante. Em 94 eu não votei no Lula, porque o Lula cometeu disparate
mal orientado pelos petistas, de ficar contra o Plano Real, e eu ajudei a fazer o Plano Real. Aí o que é que eu dizer? Só porque eu gosto do Lula, tenho afeição, respeito por ele, eu vou dizer que foi um acerto ficar contra o Real? Foi um erro crasso. Depois, em 98, eu fui candidato a presidente, votaria no Lula no segundo turno, flagrantemente. Depois, em 2002, eu fui candidato a presidente, votei no Lula no segundo turno, aceitei ser ministro do Lula, houve a crise do mensalão, correu petista para todo lado, quem ficou lá ajudando fui eu, correndo todos os riscos. Depois, em 2006, abri mão de ser candidato, apoiei o Lula na reeleição. Depois, em 2010, levei uma rasteira do PT e fiquei lá apoiei a Dilma. Protestei violentamente contra a loucura do Lula de botar o Michel Temer na vice da Dilma. Loucura contra o Brasil, porque se o povão não sabia, ele, Lula e eu sabíamos quem era o Michel Temer. Nós dois sabíamos claramente. E eu continuei lá, votei na Dilma, na reeleição da Dilma. O Ceará é o único dos estados brasileiros que deu 2/3 dos votos contra o impeachment. Se vocês acharem isso pouco, fica com Renan Calheiros.